aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Podemos assentar. Bom, você que está aí nos acompanhando na live, você não tem noção do que a gente sente aqui nesses dias, o retorno da igreja, dos cultos presenciais. E cada retorno é uma emoção diferente, é algo novo que Deus tem trazido para a sua igreja. E eu estou muito feliz em ver todos vocês aqui. A vontade que a gente tem é de ver e abraçar, porque nós estamos há muito tempo sem nos ver, né? Alguns a gente vê um pouquinho mais de frequência, mas outros não. E o nosso desejo é abraçar. Então, eu queria que você que está aqui no culto presencial, sinta-se abraçado, amém? Abraçado no amor de Cristo. E dizer que nós estávamos com muita saudade desse movimento, estávamos com muita saudade de ver a igreja reunida. E aos poucos nós estamos voltando, aos poucos, amém? Mas nós queremos orar também para que isso possa ampliar, porque nós queremos nossas crianças de volta. Eu estava cantando ali, falando: Senhor, nós queremos nossas crianças de volta à igreja. Nós queremos, Senhor, os idosos de volta à igreja. A igreja de Cristo tem que orar, tem que clamar. Nós queremos de volta, Senhor. Eu queria que aí onde você estivesse, você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, porque nós queremos orar. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, mas nós queremos te pedir mais, Senhor, nesta noite. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor está movimentando e a tua igreja está voltando aos cultos. Mas, Senhor, nós queremos pedir que onde cada criança estiver, cada junior, a tua mão possa tocar neles, Pai. Nós pedimos eles de volta também, Senhor, os nossos idosos, aqueles, Senhor, que são pessoas de risco, aonde eles estiverem, que a tua mão de Pai, os teus braços de Pai, o teu colo de Pai possa tocar neles. Pai, nós pedimos eles de volta também, Senhor. Pedimos a tua igreja toda aqui, Senhor. Nós queremos estar juntos em família, Pai, novamente, Senhor. Só tu podes. Nós não dependemos de governo, não dependemos de um vírus, nós só dependemos do Senhor. E nós confiamos no teu trabalhar neste tempo, Pai. Nos guarda e fala conosco, Pai, nestes dias, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós temos uma palavra muito especial, de tudo aquilo que Deus tem trazido para a gente nesse tempo. Eu acho que a coisa que mais Deus tem trazido para nós é a valorização, né? Hoje a gente valoriza o que é um culto. Antes a gente vinha para um culto, mas hoje esse culto tem um valor diferente para nós. Nós íamos para as coisas da igreja, mas hoje ela tem um peso maior. A gente abraçava, e hoje a gente entende o que é um abraço, quando a gente quer dar e não pode. Este é o tempo do Senhor nos fazer rever, e o peso da valorização do que é estar em Cristo, do que é estar perto de um irmão. Hoje a gente olha e fala que saudade de subir lá em cima e ver a sala das crianças, cheia de crianças, professoras dando aula. Hoje o nosso coração fica com saudade disso. Saudade de ver os nossos juniores e aquelas senhoras que estão aqui desde o início, há tantos anos, que não podem mais estar. Esse é um tempo de valorização. Valorizar o que Deus tem nos dado. Valorizar nossas conquistas. Valorizar nossa família. Valorizar nossa saúde. Valorizar nossa casa. E o Senhor possa despertar em você nestes dias os valores eternos. E o tema desta noite que eu quero trazer para cada um de vocês é: Deus escolheu uma família para seu filho. O cuidado de Deus em escolher uma família para seu filho. Em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o único filho que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus era tão grande por nós que Ele deu o que havia de melhor. Era um filho. Deus ofereceu o seu melhor para nós.
Mas quando o seu filho veio para cá, ele quis também oferecer o melhor para seu filho. Ele poderia ter chamado Maria e ter dito assim: olha, você vai ficar grávida, né? E eu lá do céu, eu vou cuidar de você, vou prover a criança. Ele poderia ter dito: olha, eu e você vamos cuidar desse bebê. Mas a gente observa que Deus não quebra princípios. Por isso ele deu uma família para seu filho, um pai e uma mãe. E depois vieram mais irmãos. Por isso ele escolhe uma moça já despojada, ou seja, uma moça já com contrato de casamento, ainda que não tenha concebido o casamento, ela já tinha algo concreto na sua vida. E Deus escolhe ela porque ela era prometida de um rapaz muito diferente. Um rapaz que era descendente da tribo de Judá, descendente da raiz de Davi. Ele olha para aquele rapaz e ele vê algo. Porque eu fico pensando, eu sou mãe. Quem é que pode cuidar dos meus filhos? Né? Você que é pai e mãe, não é qualquer um. Não é qualquer pessoa. Então, o olhar e o cuidado de Deus para escolher uma família para seu filho. E nessa noite Deus quer nos despertar. O que é importante para Deus em relação a um filho? Será que é ter uma casa? Será que é ter uma faculdade? Será que é ter dinheiro? O que é realmente o que Deus valoriza? O que Deus valoriza? O que é de valor mesmo para Deus? O que foi que Deus viu nesta família para dizer: olha, meu filho vai ser criado por este pai e por esta mãe? O que Deus viu neles? Riqueza? Status? Eu queria convidar você nesta noite a nós entendermos o olhar de Deus. Porque quando nós lemos a palavra, diz assim: filhos são herança do Senhor. Então daqui a alguns dias, pastor Guilherme já é pai, mas ele vai experimentar a experiência de segurar o seu filho. E ele vai entender que esse filho não é dele, é herança do Senhor. E essa é uma grande responsabilidade. Cuidar daquilo que é de Deus. Que responsabilidade é cuidar daquilo que é de Deus. Por isso Deus olha com muito critério. E Deus nos chama a uma responsabilidade. Nesta noite, você que está aqui na igreja, você que está me assistindo nessa live, Deus chama você a uma responsabilidade. E Ele olha para este cenário. E aí Ele prepara algo. E Ele prepara um ambiente para seu filho. O amor de Deus é algo que a gente nunca vai conseguir descrever. Ainda que a gente cante músicas lindas, é difícil descrever esse amor. Por mais que eu me veja num lugar onde tem uma fumaça que me esconde, porque só o olhar dele me vê, ainda assim é difícil descrever esse amor. Os olhos dele me enxergam, mesmo nos lugares onde parece tão difícil de ser visto. E nós queremos nesses dias que o Espírito Santo desperte em você aquilo que lhe falta. Entender o amor do Pai. Entender o amor do Pai. Deus gera para o seu filho um ambiente de família. E é interessante que para a família judaica, a pessoa que traz uma função muito importante não é a mãe, mas o pai. O pai tem a função de educar, de ensinar. Todos os ritos judaicos, por exemplo, a primeira vez que a criança vai cortar o cabelo, que eu não sei se é aos 6 ou 7 anos, é um rito. E aí é o pai que leva. Todos os rituais judaicos, quem emancipa, quem leva é o pai. O pai tem um papel fundamental para o seu filho e sua filha. É o pai que ensina a Torá. É o pai que ensina as coisas do Senhor. Na nossa cultura aqui brasileira, há uma distorção muito grande. A mãe que tem que educar, a mãe que tem que orar, a mãe que tem que ensinar. A mãe praticamente faz tudo, o pai só vem e dá o dinheiro. Mas esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é um pai
firmando a identidade do céu no filho. O pai tem a função de firmar a identidade do céu no filho aqui na terra. E nós vamos entender esse papel. O papel do pai, o papel da família, o papel da mãe. E aí a gente tem uma cultura onde a mãe faz tudo. E daqui a pouco essa criança ela vai buscar mais uma identidade de mãe do que de pai. E você que é mãe e cria sozinho o seu filho, eu entendo, mas o cenário de Deus seria que toda criança tivesse um pai e uma mãe. E esse pai tem uma função importante para afirmar identidade e propósito. E por isso ele vai escolher esta família. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Amém? Nós vamos entender como Deus viu e o que Deus viu. Eu vou ler do 18 em diante. Amém. Vocês acharam Mateus 1, do 18 em diante? Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes que se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis em sonho lhe apareceu um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até dar à luz a seu filho, o primogênito, e deu-lhe o nome de Jesus. A primeira característica que a gente vê aqui neste texto é que Jesus, ele fala com Maria uma única vez, mas a gente vai ver no texto, Jesus, aliás, o anjo fala, com Maria uma única vez, e o anjo vem conversar algumas vezes com José. Mas o que eu vejo interessante é que José, filho de Davi, e aí Deus deixa bem claro uma grande característica: o justo. Sua Bíblia está como a minha, o tema é o justo. O justo. Quando é dado essa característica, é porque Deus já tinha visto nele uma identidade. Não só porque ele era descendente de Davi, da tribo de Judá, mas é porque ele era o justo. Ou seja, havia uma característica nele de um homem em retidão, de um homem temente a Deus. Deus não ia escolher qualquer um para criar e cuidar do seu filho. E aí ele escolhe o justo. A minha pergunta é: você carrega essa característica? Você que é pai, que é mãe, que está aqui comigo? Você é alguém que Deus olha e fala assim: olha ali meu filho, o justo. Você tem a retidão, você tem um caráter de Cristo? Você tem um comportamento a quem Deus possa confiar algo à tua mão? Deus fez isso. Deus foi se comunicar com José. É interessante que o texto fala assim: ele não quis infamar ou inflamar. Vários textos tem mas assim, ele não quis. Por que isso está dizendo? Que pela lei, se ela aparecesse grávida,
ela seria apedrejada. Se ele falar assim, olha, eu ainda não me deitei com ela e ela está grávida, pela lei ela seria apedrejada. O texto fala que ele quis sair discretamente, ou seja, ele ia proteger ela da morte. Talvez até ele receberia o nome, né, de covarde, de fujão, mas ele ia se retirar para não feri-la, mesmo sem saber o que estava acontecendo. O que a gente vê num homem desse? Primeiro, que ele é protetor. Ele é protetor. Ele é prudente. Ele é sábio. O anjo ainda não tinha comunicado, mas ele tem uma atitude, de uma característica muito diferente. É por isso, Nina, que eu penso que aquela cena, quando aquela mulher está para ser apedrejada, que Jesus chega, ele devia pensar assim, poderia ter sido minha mãe. Poderia ter sido minha mãe. Porque a sentença para Maria seria apedrejamento. Mas José aguarda. Ele não expõe. Ele não publica. Ele não humilha. Ele não põe ela para baixo. Ele não a julga. Que homem é este? Eu sempre admirei José. Já preguei de José algumas vezes. Porque ele é um homem admirável. Ele é um homem extraordinário. E ele a protege. Ele cuida dela do jeito que dá naquele momento. Ele estava confuso, ele realmente não sabia o que tinha acontecido. Mas em nenhum momento ele colocou a vida dela em risco. Há um caráter. Há um caráter na vida daquele homem. Deus não escolheu à toa José para ser pai de Jesus. Então no versículo 20, está dizendo que um anjo aparece e começa a explicar para ele, para que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Aí no versículo 20 está dizendo, e o anjo vem e comunica a ele, olha Maria, calma, espera, né? Deixa eu explicar o que está acontecendo. Olha, Maria está grávida, mas é pelo Espírito Santo. Então, eu me pergunto, que relacionamento é esse que o céu vem falar com você? O céu se comunica com José, porque ele sabe que José é íntimo de Deus. A vida de José lhe dava o parecer de um anjo vir falar com ele, comunicar com ele. Eu me pergunto como está a vida dos pais, dos maridos, das famílias, quando se diz em comunicação com o céu. O céu tem comunicado a você algo? O céu tem lhe dito como fazer e o que fazer? Ou você está tão ocupado, tão distraído com tantas coisas, que o céu não tem como descer até a terra? Como é a sua vida com Deus? E nesse momento a gente vê um homem conectado ao céu e o céu a ele. E o anjo explica. E o anjo fala com ele. O anjo fala somente uma vez com Maria. E muitas vezes você vai ver o anjo falando com ele. Quem é este homem? Quem é você na sua casa como pai? O céu pode se comunicar com você? O céu pode falar com você? O texto fala assim: e protegendo isso, eis que um anjo lhe apareceu e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque nela é gerado e darás à luz. E ela terá um filho, e ele lhe porá o nome de Jesus. Salvará o povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse
Deus vai comunicando isso. E o versículo 24. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara. Eu fico imaginando alguns homens falando assim: eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou pai, eu não gerei. Eu vou ter que assumir uma coisa que não é minha? Peraí, Senhor. Você não me consultou, você nem me pediu. Você nem perguntou se eu queria. Agora eu tenho que assumir um filho que não é meu? Esperar 9 meses para poder me deitar com a minha mulher? Peraí, Senhor. Vamos e venhamos. Você não vê isso na vida de José. Ele diz: e tudo o que o anjo falou, ele obedeceu. Você entende que homem é esse? Que homem é esse? Ele estava nesse momento perdendo algumas coisas, deixando de viver algumas coisas, mas ele deixava de viver para a glória de Deus. Você está disposto a deixar algumas coisas do seu prazer, da sua vontade, para fazer o que o Pai pede? Você está disposto a gerar primeiro a vontade do Pai, para depois ser gerado a sua? Se põe no lugar de José. Se isso, nesse ano, nesse tempo, seria tão difícil, imagine há 2000 anos atrás, um rapaz ter que passar por isto. Não era tão fácil. Ele ouviu a voz e ele obedeceu sem reclamar, sem bater boca e sem dizer: olha, Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Estou pulando fora, vou trocar de noiva. Vou cancelar esse casamento. Eu não vou querer uma mulher que quando eu vou me deitar com ela, ela já teve até um filho. Ou seja, várias coisas da vida dele não foi vivida. Vocês entendem isso? Você está disposto a renunciar os teus desejos para que os desejos de Deus se cumpram na sua história? Esse é José. Esse é o pai de Jesus. Ele ouve o céu e ele obedece o céu. Ele é íntimo de Deus. O anjo começa a falar e diz assim: olha, o nome dele, desse menino, é Emanuel. Emanuel está aqui hoje. Deus conosco. Tudo. Deus vai falando: eu quero assim, assim. E ele vai obedecendo. Como estão os seus ouvidos para ouvir a voz do céu e Deus dizer: eu quero assim, assim, assim. A sua casa, seu lar, sua esposa, seus filhos, seu marido, eu quero assim, assim, assim. E você fala: sim, Senhor, porque isso muitas vezes vai nos custar alguma coisa. Vai nos custar algo. Eu imagino o difícil que eles viveram neste tempo. E assim faz José. Assim faz Maria, que também renuncia muitas coisas para cumprir um propósito. Aquela menina renuncia muitas coisas para cumprir um propósito. Ela tem um filho antes de experimentar uma primeira relação sexual. Ela aceita o propósito. Você está disposto a dizer: Senhor, a minha casa será como o Senhor quer. Vou criar os meus filhos que não são meus, mas são teus, como o Senhor quer. Senhor, estarei atento à tua voz, para que a minha casa resplandeça a tua glória. Senhor, eu vou priorizar os meus filhos mais do que os meus prazeres. Senhor, eu vou priorizar a minha família mais do que os meus prazeres. Porque José e Maria fizeram isto.
Eles abdicaram de muitas coisas para cumprir um propósito. E nós queremos nesses dias poder ver a experiência de ouvirmos o céu. E de Deus nos mostrar como fazer e o que fazer sobre os nossos filhos e a nossa casa. Como mãe, como pai, como servos do Senhor. Aceita aquilo que Deus tem para a sua vida. Aceita a palavra dele como uma verdade para você cumprir, ser feliz. Aceita isso. José recebe Jesus que não era seu filho. Dá para ele um nome. Dá para ele uma identidade. Dá para ele destino e propósito. Mas Regina, como você sabe isso? Porque era o pai que ensinava. Essa tarefa não era mãe, era pai. E se você, como eu, conhece a Bíblia, você vai lembrar que com 12 anos, os pais olham para a caravana e cadê Jesus? Ele ficou em Jerusalém, com os mestres, ensinando, na sinagoga. Quem incendiou o coração dele? Foi o pai. O pai incendiou. O pai disse para ele quem ele era, de onde ele veio. O pai mostrou para ele a identidade dele. O pai mostrou o destino dele. José não aparece muito. Como muitos pais, não aparecem muito. Parece que sempre é mais forte a imagem da mãe. Mas a influência do pai é fundamental para o caráter e o destino de um filho. Mesmo que esse pai não fique em evidência. Mas o caráter é forjado pelo pai. Por isso que Jesus fala, quem vê o pai, vê a mim. É o espelho. É o espelho. E nós queremos que nesse dia dos pais, haja de nós um despertar. Se nós estamos mesmo no caminho certo. Se nós estamos mesmo fazendo como Deus quer. Como pai, como mãe, como filhos, como servos. Eu estou mesmo ouvindo a voz do céu. Para que cumpra um propósito na minha casa. Mateus 2, 13 e 14. Nesse período aqui, eles já estão longe, Jesus nasce, os reis magos já apareceram, enfim, já todo aquele momento, né? Já entregaram ouro, mirra e incenso, Jesus já está um rapazinho, já. E aí, versículo 13 diz assim, e tendo-se eles retirado, eis que o anjo apareceu a José em sonho e disse, levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Demora-te, pois, lá, até que eu diga, porque Herodes há de percorrer o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. Mais uma vez o anjo vem falar e diz, demora-te, o menino está em perigo. José podia falar assim, ó Deus, tem uma coisa errada. Você não é Deus? Você não é poderoso para fazer tudo? Por que eu tenho que... O senhor vai lá e mata o Herodes? Por que eu tenho que me deslocar? José poderia falar isso, né? Eu quero que você entenda que há coisas que é da parte de Deus, mas há funções que são nossas. Proteger e cuidar de um filho é função nossa. Quantas crianças hoje sofrem abusos porque há um pai e uma mãe negligente? Hoje nós queremos terceirizar a educação. A gente tem um filho e a gente terceiriza. Educar é responsabilidade nossa. Educar é responsabilidade nossa. Trazendo hoje aqui uma responsabilidade para os pais.
José ouve e mais uma vez José obedece. E José vai para onde? José abriu mão da casa que morava, do dinheiro que recebia, da profissão que tinha, para ouvir o que Deus tinha para ele. E ele foi embora para o Egito. Egito a gente sabe que não é uma coisa, né? Só o nome parece que não soa muito bem. Ir para o Egito. Nova cultura, nova língua. Tudo diferente. Mas ele disse: sim, Senhor, eu estou aqui. Eu vou cumprir o propósito. Cuidando de um filho que ele não gerou. O filho que você tem aí na sua casa, não tome como seu. Porque um dia a gente vai ter que prestar contas a Deus daquilo que é dele. E os nossos filhos pertencem ao Senhor. E mais uma vez, José cumpre e foge. E guarda e cuida do menino e da mãe. Que marido é esse que protege? Que marido é esse que se importa? Que marido é esse que cuida? Deus quer levantar nesta geração homens como José, mulheres como Maria. Uma família onde o filho entenda o seu destino e o seu propósito. Deus está nos chamando nesses dias para que o Senhor venha despertar em nós um mover para que a gente possa mudar. Eu tenho dito muitas vezes que eu tenho vindo aqui pregar que a igreja não vai se mover pelo medo, ela se move pelo que ela crê. A igreja não se move pela apatia das coisas lá fora, mas por aquilo que Deus tem dito a nós. E nessa noite Deus está nos despertando a estarmos unidos ao Senhor em intimidade, em caráter, em justiça, para que a nossa casa reflita o céu. Você precisa refletir o céu. José conseguiu dar para esta família a proteção. José conseguiu dar a direção. José conseguiu dar a provisão. José conseguiu fazer isto. Em Mateus 2,19, Herodes morre. E no 20 diz assim: levanta-te, de novo, o anjo vai e fala com ele. Toma o menino e a mãe e vai para a terra de Israel, porque estão todos mortos. E já não procuram mais a morte do menino. Então José se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para Israel. Quando eu sou movido pela voz de Deus, tudo fica seguro para minha casa. Quando eu sou movido pela voz da obediência, a provisão, a cuidado, a sustento. O problema não está nas coisas do mundo, nem na crise do mundo. O problema está no nosso coração, que parou de obedecer a Deus, e o ouvido que se fechou para a voz dele. E o Senhor quer nesses dias trazer para a gente consciência, mudança e um coração que ame a Deus sobre todas as coisas. Deus está chamando cada um de nós, quem está na live, os nossos irmãos aqui, para que venha ser despertado em nós uma consciência da nossa identidade. A consciência da nossa identidade. Salmo 112, versículo 2. Diz assim: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Lembra, José era justo. Por isso, nós vamos ter características como José, porque a nossa descendência será abençoada. Os nossos filhos serão abençoados de acordo com a nossa vida em retidão a Deus. De acordo com a nossa retidão, as bênçãos do Senhor tocarão os nossos filhos. Salmo 127, 4.
É um texto bastante conhecido para a gente que trabalha com paternidade, que diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amados, para fazer flecha é um processo muito difícil e artesanal. A gente não vai ali na loja e dá assim, dá uma dúzia de flecha. Não acha. A gente precisa forjar ela, fazê-la. É trabalhoso. Ter um filho é um processo artesanal. Ser pai e mãe, ou ser discipulador, ou ser um pastor, você que cuida de pessoas, isto é um processo artesanal, trabalhoso, que requer tempo e dedicação. Agora essa flecha, ela precisa alcançar um alvo. A flecha é feita para alcançar um alvo. Ele precisa alcançar o centro da vontade de Deus. E é nós que fazemos essa flecha e a lançamos para o centro da vontade de Deus. Filho, casa, casamento, é um processo trabalhoso, porque ele é artesanal. Eu preciso ouvir a voz do Pai para que eu possa poder mexer e alcançar o objetivo, que é o propósito de Deus sobre nós na terra. Somente nós, atentos à voz do Pai, conseguimos forjar esta flecha. Eu queria que nesta noite você entendesse quem você é no reino de Deus e você entendesse a sua responsabilidade. Quero chamar todos vocês à responsabilidade de cuidar daquilo que Deus ama. E Deus ama a família. Deus ama você. E eu queria que você se colocasse de pé aqui nesta noite. E você que está aí na sua casa. Eu sei que Deus falou com você. Reveja. Reveja sua posição. Reveja se você entende o seu papel. Você que ainda é filho, perceba que há um caminho que Deus quer também tratar você para ser um bom pai. Feche seus olhos neste momento. Espírito Santo é quem faz tudo. Ele nos convence. Nós estamos nesse tempo retornando às atividades de igreja, a nossa vida. E aos poucos Deus vai pondo tudo no lugar. Mas há muita coisa que Deus quer mudar. Há muita coisa que Deus quer mexer e rever. Eu quero que nessa noite você possa falar aí com Deus: Senhor, eu estou muito longe dessa imagem de José. Eu estou muito longe desse padrão desta família. Pai, agora é um lugar de posição e responsabilidade. Senhor, começa por mim. Na minha casa, começa por mim. Faz em mim, Senhor. Usa a minha vida para que a minha casa resplandeça a tua glória. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deixa exemplos de pessoas que acertam e erram. E nós decidimos no Senhor sermos aquele que alegra o teu coração. Nós queremos te honrar na nossa maneira de viver, te honrar na nossa casa. Pai, nós queremos que os nossos filhos olhem para nós e falem: meu pai e a minha mãe resplandece a glória de Deus. Que venha a ser um tempo de cura para as famílias, um tempo de conserto. E um tempo, Senhor, de renovo, de alegria. Porque o Senhor nos deu presentes. E
E nós queremos desfrutar mais das tuas bênçãos, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou pai e mãe na terra. Obrigado porque o Senhor nos tem colocado em lugares seguros. Obrigado, Deus, por tua paternidade. O Senhor não veio como um Deus carrasco, cruel, que vem sentenciar. O Senhor é um pai amoroso. Tu és um pai amoroso, que cuida e zela pelos teus filhos. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, por esta palavra, pela vida de cada irmão que nos assiste, cada irmão que está aqui. Nós te bendizemos e nós te agradecemos, em nome de Jesus.